Boa tarde, amigos. Voltamos com mais um Drops de Economia e Finanças. Mais uma edição da nossa série para micro e pequenas empresas. Na última edição da nossa série de micro e pequenas empresas, falamos sobre custos do ponto de vista contábil, né? Então, a gente falou um pouquinho das nomenclaturas de custos, que geralmente aparecem lá em demonstrativos de resultado, que os contadores apresentam, né? Que tem uma padronificação, muitas vezes até adotada mais por grandes empresas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da diferença da análise quando a gente olha não só para esses custos contábeis, né, que são apresentados em formato de, né, padronização contábil, mas olhar para algumas variáveis que são importantes e às vezes aparecem despercebidas. A gente já falou um pouquinho na semana passada, mas a gente vai reforçar, dada a importância desses conceitos, né? E aí diferenciar bem qual que é a preocupação do contador, qual que é a preocupação do administrador ou economista, aquele que está pensando o problema da firma. Tá? Então, boa tarde, Vitor. Boa tarde, André. Bom, boa tarde a todos, nossos amigos. Estamos de volta em mais um Drops. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidinho lembrar os conceitos que a gente já comentou nos últimos custos, né? Eu e o André aqui. E depois a gente já toca a bola para o Moisés poder comentar sobre os custos econômicos dessa vez, né? Então, como o Moisés ressaltou, no nosso encontro anterior, nós discutimos a diferença entre custo fixo e custo variável, né? Então, um seria a relação se o custo muda de acordo com o nível de produção. Então, você tem um custo variável se o custo não muda de acordo com o nível de produção. Você tem um custo fixo. E a gente também discutiu sobre a diferença entre custo e despesa, né? Então, a gente disse, olha, pega uma coisa que está diretamente relacionada, pega um custo, um gasto, que está diretamente relacionado ao seu objeto de produção ali da sua empresa, então isso é um custo. Agora, se você pegar um gasto que não é diretamente relacionado à atividade fim da sua empresa, você chama isso de despesa. Bom, nós também comentamos o que é custo direto e custo indireto. Então, eu já vou passar a bola para o André, para ele já relembrar esse tema, e aí a gente faz a diferenciação entre os custos que a gente viu no nosso encontro anterior. Você pode ir lá acessar no Facebook. E para hoje, para as observações que o Moisés tem a acrescentar. Bom, boa tarde, André. Fala aí, Vitor. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Drops. Como o pessoal deve lembrar, né, quando nós tratamos a questão de custo direto e custo indireto, nós falamos de outros custos também que estão vinculados. O Moisés frisou muito bem a relação entre custo contábil e custo econômico. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco. Eles estão, logicamente, misturados, né? Mas quando a gente tratou de custo direto, nós estávamos falando daqueles custos que estão vinculados diretamente ao processo produtivo, né? Relacionado com a produção efetivamente. Por outro lado, os custos indiretos, eles não estão ligados efetivamente ao processo produtivo. Eles fazem parte do gerenciamento, da forma com que incorpora o custo ao produto, mas eles não estão diretamente ao produto. Nós até brincamos, citamos o caso da latinha de cerveja lá, do Moisés, que estava vendendo no estádio, né? Assistindo agora o jogo do Flamengo, na verdade, né? Ele mudou de time agora. Então, a latinha de cerveja era custo direto do processo, né? Enquanto que o Unão que ele comprou lá, o gasto do Unão era o custo indireto, porque ele precisava lá trocar de transporte, já haja vista que ele aumentou a quantidade de cerveja que o Flamengo começou a ganhar, e teve que vender mais por causa da torcida do Flamengo é maior do que a do time dele. Então, essas brincadeiras à parte, né, é basicamente isso que nós estamos tratando de custo direto e indireto. E tinha outros tipos de custo que a gente tratou, né? Os custos fixos e custos variáveis. Então, também nós tratamos sobre isso. Os custos fixos são aqueles que, efetivamente, a empresa precisa arcar com ele, independente da quantidade que ela produz. Então, essa é uma característica muito importante. Está vinculado à estrutura do processo produtivo. E os custos diretos são aqueles que estão vinculados também com o produto.
relacionada à matéria-prima, mão de obra e assim sucessivamente. Tem o caso do bolo também, né? O Moisés brincou, o morango que vai no bolo, a farinha. Então, isso tudo são os custos diretos. Então, esse é só um introito para a gente fazer. E aí? Você deve estar se perguntando. Falou de custo contábil, custo econômico. Moisés, qual que é a diferença de um e de outro, então? André, então, e prezados amigos, aqui o ponto importante, né, é a gente conseguir, né, extrair a informação que é relevante para o administrador. Né? Ele quer saber se o negócio dele está indo bem ou mal. Né? Então, ele vai medir lucro. Ele vai ter medidas de lucro, medidas de rentabilidade, e muitas vezes ele vai buscar os números da empresa dele. Né? Tem alguns que já fazem um controle, né, que estão usando a planilhinha que a gente, né, disponibilizou desde o começo. Tem outros que vão, de repente, começar. E aí ele quer levantar um histórico. Aonde que tem número da empresa? Com certeza. Lá com o contador. Vou falar com o contador. Né, o meu contador, ele pede todo mês para eu falar aqui quanto que eu vendi, né, quanto que eu faturei, anotar, e aí ele emite a guia para eu recolher os impostos. Né? Então, o contador ele tem obrigações fiscais, né, e tem obrigações de padronização de resultados também, para ser fácil comparar uma empresa com a outra, balancete, o que são os ativos da empresa, o que é o passivo. Né? A gente falou disso lá no capital de giro, né? Como é que está a saúde financeira ali, do ponto de vista contábil. Né? Então, toda empresa tem um contador. Tirando o microempreendedor individual, onde o contador é opcional, vai ter, se você é optante pelo simples, né, que é a ideia aqui dessa série, é a pequena, né, empresa, né, pequena e microempresa, você tem um contador, obrigatoriamente. Ele declara, né, quanto que foi o seu faturamento, e aí, dependendo do setor de atuação, do seu faturamento, vai ter lá uma alíquota de imposto, hoje em dia bem simplificada. É uma mentira que o Brasil a gente paga muito imposto, né? Na verdade, paga muito imposto quem é grande. Né? Quem é pequeno paga um imposto razoável, né? Tem a alíquota lá do simples, está indo bem. E se você já é lucro presumido, você tem que declarar o carnê-leão, é um negócio mais detalhado, tal. Então, você tem um contador controlando os números da sua empresa. Se você olhar para esses números, né, com uma visão de administrador que quer entender se a sua empresa está dando lucro ou não, basta. Então, esses números são os números que vão fazer você concluir que a sua empresa está dando lucro ou não. E aí que a gente tem que falar, não, tem que tomar cuidado. Tá? Qual que é o objetivo principal desse contador que você obrigatoriamente tem que pagar se você tem uma micro ou pequena empresa? É o fim fiscal, é o objetivo fiscal de recolhimento de tributos. Né? Então, a Receita Federal impõe regras que se você tem uma empresa, né, por menor que ela seja, desde que não seja MEI, você tem que ter um contador e ele vai declarar alguns números para a Receita, com fins fiscais. E isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Vou partir aqui para os meus exemplos, né, pitorescos. Os exemplos pitorescos do Moisés. Os exemplos pitorescos. Né? Então, vamos falar aqui, vou voltar para a minha fabriquinha de bolos. Bolos de morango, bolos do Moisés. Tá a época que o preço é mais barato, né? Setembro, safra de morango, vou arrebentar. É agora que vai, agora vai. Né? Então, vou lá para a minha fabriquinha de bolos. Né? E eu resolvi abrir a minha fábrica de bolos num ponto, né, minha lojinha de bolos, num ponto que, né, eu herdei da família, ela estava lá no centro da cidade. Né? Então, era uma portinha que tinha lá no centro da cidade, pequenininha, tal, mas é no centro da cidade. Pontinho legal, lá na praça da igreja. Né? É ali o meu ponto da minha fábrica e vendinha de bolos. Né? Eu uso esse ponto, eu não preciso pagar aluguel, porque é meu. Né? O contador está preocupado com algum tipo de movimentação relacionada a esse ponto, a esse imóvel que eu estou usando? Não. E o custo desse imóvel aparece, né, nos balancetes, né, nas declarações mensais que ele tem que enviar ao fisco? Não. Mas se o meu ponto fosse alugado, suponha que eu, né, não fui felizardo de ter o ponto lá no centro, e eu alugo esse ponto. Né, e aí eu pago lá R$2.000 por mês de aluguel para ter o ponto da minha lojinha de bolos. Nesse caso, o contador anota, declara, aparece lá como custo,
reduz do meu lucro, né? E aí eu pago menos imposto, né? Então está lá como custo, vai aparecer. Então, isso daí, quando existe, né, uma movimentação explícita de dinheiro, ou seja, o dinheiro sai da minha lojinha, né, e vai para o João. O João é o dono do meu ponto, né? Então, em algum lugar, isso vai aparecer. Por quê? Porque o fisco exige que assim seja, né? Porque o fisco está preocupado com o quê? Quem está ganhando dinheiro, né? E aí é a hora de eu contar para o fisco, olha, esse dinheiro aqui, eu recebi com as vendas dos bolos, entrou na minha empresa, mas ele não é meu lucro. Ele é lucro do João, que é o dono do imóvel, né? E aí eu conto para o fisco, e aí o João tem que contar também. Olha, esses 2.000 que eu ganhei aqui, veio do aluguel que eu recebi lá do Moisés, que tem a fabriquinha de bolos, no meu ponto. Então, quando há a movimentação explícita de dinheiro, para fins fiscais, é importante ser declarado. Porque aí o fisco, a Receita Federal, vai lá correr atrás do João e falar, me dá um pedaço. Aí vem a mordida do leão, né? Ele tem que saber com quem está o dinheiro. E o dinheiro está lá com o João. E aí ele vai lá morder o dinheiro na casa do João, né? Importante, o contador controlou. Apareceu no meu balancete. Apareceu como um custo. Mas se o ponto é meu, não aparece. E aí, como é que é a análise? Está dando lucro ou não está dando lucro a lojinha de bolos, né? Suponha que o ponto, né, seja meu e, no final, eu fiz as contas e deu R$ 1.500 de lucro, né? Fechei o mês no azulzinho, olhei os números do contador, o ponto é meu, deu R$ 1.500 de lucro. Eu não considerei o custo de oportunidade do ponto, que eu poderia estar alugando para uma terceira pessoa por R$ 2.000. Se eu fosse olhar o custo econômico, ele ia ter que aparecer, né? Então, o custo econômico, ele geralmente é maior do que o custo contábil, né? O economista está preocupado em incluir tudo, né? Não só a parte importante, que é aquela exigência que o fisco faz para o contador, né? O contador vai assinar ali a declaração dos impostos, né? E aí ele tem que seguir aquela regra, né, certinho, mas o fisco não está preocupado na administração da sua empresa, em dizer se ela está dando lucro ou não. Ele quer saber onde está o dinheiro para ele ir lá e morder, né? Então, o objetivo é um objetivo diferente daquele do administrador. O administrador ele tem que saber se está dando lucro ou não. E se você se baseia apenas nos dados contábeis, você pode estar esquecendo de componentes importantes do seu custo, né, que, por questões fiscais, não precisam entrar na contabilidade, não precisam constar na contabilidade, mas pode estar te indicando que, olha, se fechou com 1.500 de lucro a sua lojinha de bolos e o ponto, ali no centro, o aluguel dele vale 2.000, o economista vai, né, aquele que olha para o lucro econômico, para o custo econômico, vai te falar, olha, fecha e aluga por 2.000. Né? Essa é a conclusão, né? Então, às vezes, os dados contábeis eles têm uma finalidade que não é a finalidade de análise econômica. E muitas pessoas vão buscar dados de forma fácil e organizada. Onde que ele lembra a primeira pessoa que tem dados da empresa dele? O contador. E os dados do contador bastam, né? Aí é que fica o nosso recado de hoje, né? As regras contábeis têm uma finalidade que não necessariamente é a finalidade de acompanhamento econômico da firma, né, de acompanhamento do administrador. Então, agora eu passo aqui para os meus colegas complementarem. Bom, o que o Moisés comentou, esse exemplo, por exemplo, entre o dilema de alugar o ponto que eu tenho disponível ou montar a minha loja e deixar de receber, né, é isso que a gente fala, deixar de receber é perder. Fazer um desembolso e deixar de receber é proporcional quando a gente observa um fluxo de caixa. Bom, esse custo que o Moisés está comentando, que é um custo econômico, ele tem um nome na economia bem tradicional, é o custo de oportunidade, ou seja, é o que você deixa de ganhar por não melhor alocar os recursos. Mas eu vou ser mais chato ainda, ô Moisés, e vou, como sempre, vou ser mais chato ainda, e vou te fazer uma perguntinha, que é o seguinte. Bom, o exemplo do ponto, ele é um exemplo muito bom, porque o ponto já é meu. No seu exemplo, eu herdei do meu pai, pronto, estou alugando. Mas todo o dinheiro que eu aloco na minha empresa,
eu estou deixando de alocar em outras possibilidades de investimento, de aplicação e etc. E aí, para todo esse dinheiro, eu já vou passar para você, para todo esse dinheiro, eu tenho que sempre observar o que eu estou deixando de ganhar ao aplicar. Por exemplo, se eu quero fazer uma loja de bolo, eu tenho que comprar morango, tá barato, mas tem que comprar. Eu tenho que comprar, o que mais? Chantilly. Eu não sei como faz um bolo de morango, mas eu imagino que seja essas coisas. Então, se eu tenho que comprar isso, eu estou pegando meu dinheiro, deixando de aplicar, e aí eu estou comprando. E aí, como é que eu faço esse tipo de análise? O custo de oportunidade também entra nesse contexto? Perfeito, Vitor. Eu só quis te interromper aqui, porque exatamente, às vezes eu falo assim, do herdor, justamente para aquele mais esperto já está pensando assim, né? Eu tenho que... Né, se eu comprei o imóvel, então esse dinheiro saiu do banco, lá no banco ele rendia 10% ao ano, é custo de oportunidade também. Então, para nem dar essa ideia para ele, né? Mas mesmo que herdou, ele também tem esse problema, que ele podia vender o imóvel e botar no banco e deixar rendendo, ou podia alugar, né? Mas é isso mesmo, né? Então não é só o aluguel, é todo centavo que você botou na empresa, que às vezes não aparece no balancete, né, Vitor? Não, então, ou seja, o administrador ele tem que observar todas as possibilidades de aplicar. A gente sabe que é impossível todas, mas a maior parte de aplicações e investimentos possível. Por quê? Porque toda vez que você toma uma decisão, André, você deixou de tomar uma série de outras decisões. Então, sempre a questão é, será que você está tomando a melhor decisão para a sua empresa? Então, o custo de oportunidade ele é legal, porque ele mostra para o administrador que o administrador ele tem que sempre estar atento ao que está sendo feito e ao que não está sendo feito, porque às vezes o que não está sendo feito é uma fonte de renda, uma fonte de recurso, tão importante ou talvez até mais que as que ele está investindo recursos, né? Dinheiro, tempo, força de trabalho, máquina e etc. André, agora eu passo para você aí, finalizar o vídeo. Acabou, né? Matou a cobra e mostrou o pau aqui. Então, isso é um elemento importante e, de forma indireta, né, a gente estuda esse conceito na disciplina de engenharia econômica também, não só de economia. Né? Só que na engenharia econômica nós fazemos a análise de habilidade de um projeto. Né? E quando o projeto está funcionando, nós calculamos este custo econômico, que a gente chama de custo econômico, mas é o resultado econômico da empresa. Ele está sendo suficiente para bancar? Bancar as operações, bancar a estrutura da empresa, não é isso? E aí a gente apura alguns casos, que é o lucro normal, o lucro supernormal e o lucro econômico, quando ele efetivamente paga todas as estruturas de custo dessa empresa, né? Inclusive, como o Moisés e o Vitor diz, o custo de oportunidade. Aos estudantes de engenharia econômica, basta você lembrar sempre o seguinte, né, André? Você pode mensurar a rentabilidade do seu projeto. E a rentabilidade pode ser 12%, 10%, 15%, 20%. Isso é viável ou inviável? Depende. Por quê? Porque você tem que olhar uma taxa de referência, que em engenharia econômica é o que a gente chama de taxa mínima de atratividade, mas que também é chamada de custo de oportunidade. Por quê? Porque o custo de oportunidade existe uma outra, a gente pode entender como custo de capital, mas também tem a abordagem existe uma rentabilidade alternativa para aquilo que eu posso alocar os meus recursos. Então, eu acho que tanto a administração quanto a economia, elas trabalham sempre com a mesma ideia, talvez com abordagens diferentes, mas sempre com a mesma ideia, que o administrador sempre tem que estar ligado no que ele está fazendo e no que ele está deixando de fazer por conta do que ele efetivamente está fazendo. Não é isso? E nesse momento de turbulência que nós estamos vivendo economicamente, as boas decisões elas não são pautadas apenas nos custos contábeis. Né? Em essência, as boas decisões são pautadas no resultado econômico que a empresa gera. Por isso a necessidade de estar sempre conectado, né, Moisés, com o mercado e verificar o que está acontecendo. E depois nós vamos tratar de outros assuntos relacionados a esse, a questão da elasticidade de preço, uma série, formação de preço de venda, nossos próximos painéis, nossos próximos drops aí. Mas eu quero aproveitar, antes da gente finalizar, convidar todos que estão nos assistindo
para participar do evento que nós estamos organizando junto com o circuito, junto com o Centro Acadêmico de Administração, né, que estão promovendo, e o Cicobi promovendo o terceiro circuito de administração e Conexão Cicobi. Hoje nós teremos um evento, abertura do Open Campus no anfiteatro da AFEP, a partir das 19 horas. Então, você que está nos assistindo, você está convidado, né? Teremos 4 palestras hoje, de um ex-aluno que trabalha na Eureka, vai ser muito interessante, e os temas que vão ser tratados é capitalismo consciente, a questão da juventude e as novas oportunidades de negócio nesse ambiente que nós estamos vivendo. Então, aproveite essa oportunidade, apareça lá, o evento é gratuito, tem um Big Café que está sendo patrocinado pelo Cicobi, e ainda vai ter uma série de sorteios de brindes aí. A partir de amanhã, nós teremos quarta, quinta e sexta palestras, workshops que vão acontecer aqui na Unifei, que vão tratar de assuntos relacionados a esses temas também, né, cujo objetivo é promover aí a justiça financeira. Então, esse é um tema muito comum e recorrente que cria uma série de oportunidades. Então, você que está nos assistindo, participe, aproveite, acesse o site www.conexãocicobi.com.br. Faça a inscrição. O evento é 100% gratuito. É o primeiro evento no sul de Minas desse tipo. Tá? Então, já ocorreram em Minas, outros, mas sempre em cidades maiores. Na cidade igual Itajubá é o primeiro evento que está ocorrendo. Então, é uma grande oportunidade de todos participarem. Aproveita, deixa um abraço e uma boa semana para todos aí. Gente, muito obrigado pelo nosso encontro. Até o próximo Drops. E, bom, fica assim. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado a todos. Vitor, obrigado. Eu acho que você deu uma boa clareada aqui numa coisa que eu falei. Assim, olha, o contador às vezes tem objetivo diferente. Não é que ele tem objetivo. Eu falei mal porque é o seguinte, na verdade, todos têm o mesmo objetivo. O que acontece é que às vezes a pessoa pede para o contador os dados da empresa, né? E o que volta, e quando o contador, às vezes, ele está mais focado no objetivo fiscal, e aí, de fato, o que volta não traz todas as informações. O contador sabe de tudo isso que a gente falou, ele tem uma formação tão boa quanto a nossa, né? Ele sabe analisar a lucratividade, a rentabilidade da empresa, ele sabe olhar todos os indicadores, mas, às vezes, o que ele está controlando para aquela empresa específica, né, que ele controla 20 empresas de uma vez, é a questão fiscal, né? E aí, lá, os dados, às vezes, não aparecem essas informações de custo de oportunidade, que vale para o aluguel, para o capital, para nosso horário de trabalho, a questão do prolabore. São todas questões que, né, vão ficar, às vezes, comprometidas apenas com a finalidade fiscal. Aquele dado de finalidade fiscal é incompleto para fazer esse tipo de análise, e não o dado do contador, né? Então, obrigado aí pela correção. Foi muito, né, certinho. Ajuste, mas tá perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo. E aí, né, às vezes até pegar mal, porque o contador ia brigar ali e falar assim, eu sei disso aí também, né? Lógico que ele sabe fazer esse controle, ele sabe custo de oportunidade, ele sabe tudo isso, né? Mas, por fim fiscal, às vezes, uma informação não vai do jeito que é fácil de analisar. Porque ele responde fiscalmente pelas informações. Exatamente, porque tem que seguir o padrão da receita, o padrão da receita, né? Na verdade, é o seguinte, a informação existe. Agora, como você vai abordá-la, e é o que a gente justamente está discutindo. Qual que é a finalidade do uso dela? É justamente o que a gente está discutindo. Exatamente, muito joia, né? E aí o André também já chamou a atenção para o nosso próximo episódio, que é quando a gente vai falar do lucro normal, do lucro extraordinário, né? E isso tudo vai depender do tipo de mercado que a empresa está inserida, como é que ela precificou, né? E, então, desculpa aí o adendo, né? Até mais, pessoal. Nos vemos aí daqui 15 dias. E hoje, não percam, hoje e o restante da semana de administração, com eventos hoje na FEP e o restante da semana aqui na Unifei, todos livres, gratuitos e de qualidade. Até mais, pessoal.